Olá, touros, sejam bem-vindos ao Estrela do Oriente Hora, como chamo Jaqueline, para quem não me conhece. Vamos à sua leitura atemporal, intuitiva, leitura que vale para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, então absorva apenas o que fizer sentido. Se não estiver entendendo nada, porque a leitura não é para você, e aí eu te indicaria ver outros pontos fortes do mapa, caso você sinta que faz parte dessa egrégora. É uma leitura que em determinados momentos pode estar espelhada, pode estar trazendo orientação para alguém próximo a você, ou até mesmo se você estiver aqui investigando a vida de touro, essa leitura também pode estar invertida aí, falando de você a respeito da pessoa desse signo, certo? Desejo boa sorte a vocês, vamos começar. Baralho astrológico. Tchau. Cigano, salve Santa Sacali, salve a força cigana, salve o povo da boa fé, o povo da boa sorte, salve suas forças ciganas. O que existe de relevante para ser informado aos taurinos? Sentindo uma energia aqui, touro, será que vocês estão se sentindo chateados ou até mesmo magoados com alguém? Você está assim pensando muito numa pessoa de uma forma triste, decepcionada. Eu acho que algumas pessoas que estão aqui estão assim. Como se essas energias precisassem ser trabalhadas, tá? Mas vamos lá. Tchau. O que existe de relevante ser revelado para os taurinos? No fundo do deck, a carta do sino. A criança, o urso, a chave, a capela, o sino. Postos complementares aqui. E aí ficou no fundo do deck a carta da foice. Aqui veio uma mensagem, touro, é como se vocês estivessem protegidos espiritualmente. Eu não sei se vocês estão se sentindo inseguros ou vulneráveis perante alguma situação que vocês estão avaliando, percebendo. Tem uma coisa de se libertar também aqui de uma rigidez. Eu não sei se vocês estão sendo muito cobrados, se sentindo muito cobrados, mediante alguma situação que acaba colocando vocês em desarmonia. Para alguns aqui eu estou vendo uma questão de saúde se resolvendo. Tem algum taurino aqui que poderia estar com alguma questão de saúde aí, ou é filho, também se resolvendo. Alguns até vão precisar fazer uma cirurgia, né? Vão descobrir que vão precisar fazer uma cirurgia, mas ficando tudo bem aqui, tá? A casa representando essa proteção, pensamento otimista, que é a reflexão cigana, o coração e o sol. Eu tô vendo uma energia aqui também, touro, sobre você bastante pessimista em relação a falsas amizades, você se sentindo vulnerável. A vulnerabilidade que eu vejo aqui é uma certa inocência em relação às relações falsas que você percebe, as traições. Aqui não especifica as cartas se isso é exatamente no cunho amoroso ou de amizades. O urso traz mais uma questão familiar, tá? Mas eu tô vendo que por detrás disso tem algo que tem como raiz uma causa espiritual, tá? A carta da foice, carta da casa. Assim, alguma coisa no seu emocional sendo transformada para melhor, pelo que eu tô vendo dessa sequência, depois que você conseguir, sabe, se libertar de alguma preocupação. Porque existe proteção espiritual, tá?
proteção. Pode ser que vocês estejam abalados emocionalmente, isso afetando a saúde, né? Ou esteja afetando a saúde. Vamos lá, o que mais? Por gentileza, a carta da criança. Ó, o 2 de ouros, falando sobre equilíbrio, necessidade de ter equilíbrio. Alguma coisa que te deixa bastante insatisfeita, né? E aí é como se isso fizesse com que você, para algumas pessoas aqui, perdesse até o chão. Tem uma coisa de manipulação, de controle aqui. Vamos lá, carta do urso. Eu sinto que é proteção, é força. O urso está vindo na conotação de força. É como se você estivesse amadurecendo, como se você estivesse crescendo, assumindo maiores responsabilidades. Você vai começar a ver as portas se abrindo para você. Você vai receber muito apoio da espiritualidade para se desenvolver, para crescer, para sair de uma zona de conforto. Eu sinto assim que você pode estar passando por em alguns momentos, tendo dúvida do caminho a seguir, dúvida do que você está vendo, se você acredita, se você não acredita, e algo pede para que você reflita, principalmente se você está tendo alguns sintomas físicos de cansaço, de irritação. Pode ser que essa irritação às vezes faça com que você se estoure numa raiva, tenha atitudes impulsivas, impensadas. E aí você percebe que isso não tem tanto a ver com a sua personalidade. Mas eu tô vendo você ganhar força para resolver alguma questão que te deixa num estado de prostração, tá? Seja isso de origem emocional, mas para a maioria mais forte aqui, uma questão espiritual. É como se você fosse receber uma ajuda. Alguma coisa que toca o seu profissional ou sua área de estudo aqui também. Pode estar impactando, né, que eu quero dizer. Ou isso abala suas crenças, essa situação que você está vivendo abala suas crenças, ou está mexendo aí com a tua parte financeira, profissional. A carta da chave, por gentileza. Existe um bloqueio emocional, né? Como se estivesse destravando isso, porque caiu com a carta da chave. A chave destrava. É como se a sua vida tivesse uma disponibilidade, um potencial de renovação, uma bênção, mas está bloqueado por causa de uma dúvida, né? O 2 de espadas me trazendo essa dúvida, uma falta de clareza de que caminho percorrer. Isso pode ser muito sobre o que você quer estudar ou o que você quer investir a sua vida, né? Investir não necessariamente que é aplicação financeira. Eu falo assim, às vezes investir na família, em alguma coisa na família, investir em alguma coisa na sua saúde. É onde você vai colocar o seu foco, a sua força, sabe? Então, a palavra investir aqui está bem ampla, tá? A carta da capela, por gentileza, capela. Tem uma fragilidade aqui, ou é na saúde, e aí eu sinto que se for na saúde, isso daqui está falando muito mais sobre questões emocionais, o seu psicológico abalado, e por isso que existe um bloqueio aqui. Você precisa estar forte, estar pronto. É uma coisa emocional mesmo, talvez você esteja com uma sensação de vazio, sentindo que nada te preenche, sentindo que nada te agrada, que nada tá bom para você, sabe? É como se você quisesse encontrar aí o seu propósito, né? A carta do sino, o sino, por gentileza. Muita crítica, de repente você vem ouvindo muita crítica, isso deixando você com uma certa rigidez, com certo pessimismo.
você pode estar rodeado de circunstâncias ou pessoas aqui que são muito frias. Uma rainha de espadas, aqui para mim no oculto está simbolizando os cortes que serão feitos em relação a essas coisas que estão te atrapalhando, mas me mostrando também o quanto que você está num processo de transformação profunda. É como se após a aprendizagem dessa experiência que você está vivenciando, você fosse ter uma certa maestria sobre as suas emoções. É como se você conseguisse equilibrar o intelecto e o coração dentro de determinada situação, né? Que faz com que você consiga encontrar os caminhos de fluidez da sua vida. Agora me veio uma consciência assim muito específica, não é para todo mundo, né? Em relação às questões de sintomas físicos, né, que eu falei aqui, alguém precisa procurar aí um médico, fazer exames, né, fazer um check-up, tá? Porque pode ser que alguém esteja com alguma questão aqui que precise de uma intervenção cirúrgica. Eu não estou vendo nada que seja grave, eu estou vendo questões que são tratáveis, e aí me fala que é assim, que fazer aquilo que é necessário, né, Rainha de Espadas. Eu faço aquilo que é necessário para obter saúde de novo, tá? Tem alguma questão em relação à saúde. Para a maioria eu vejo aqui que é mais um caso emocional, mas tem alguém aqui que está vendo essa leitura que precisa fazer exames mais aprofundados, né? Para entender. Isso aqui pode ser para uma pessoa, essa mensagem, tá? No mais, aqui eu tô vendo um corte acontecendo, tá? Um corte desse bloqueio, um corte dessa negatividade, um corte dessa demanda espiritual que faz com que você fique cansado, que faz com que você perca dinheiro, que você perca saúde, né? Talvez você seja uma pessoa que volte e meia tá ficando doente, né? Porque existe um excesso de coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui. Se você anda vendo muito noticiário de coisas negativas, aqui pede para que você dê um tempo disso, tá? Absorvendo muita coisa negativa, então para você filtrar melhor isso que você vem escutando. E às vezes você não é nem de ficar vendo esses noticiários catastróficos, né? Mas você anda perto de pessoas que sabe que tem um ponto de vista sobre a vida de uma forma muito pessimista, tá sempre falando abobrinha para você, e aí pode ser que você aqui com a carta da capela tenha uma mediunidade de absorver as coisas, os pensamentos, as emoções, as energias, e aí pode ser que seja por isso que você está nesse estado, tá? Vamos lá, carta da criança. A vela. Fala de carisma, né? Eu sabia que tinha alguma investida aqui, né? Eu não sei se você anda procrastinando algumas coisas que você deseja fazer. Nossa, é o que eu estava falando no começo, né? A carta de risco de roubo, perdas, desgaste ou pessoa perigosa, né? E sai com a carta da casa. Parece que é alguém aí da sua parentela, algum familiar seu. Que não quer ver a sua vida andar, ô touro. Se não é isso, a gente está falando de alguém da família que pode estar perdendo saúde aqui. Mas eu também acho que isso não é a maioria, né? Esse segundo caso. Aí na sequência vem o caminhos abertos. Parece que essa situação aqui que está mais em linha de passado, que eu acho que você estava sendo muito demandado espiritualmente aqui, está mais em linha de passado. É como se você fosse ganhar força, né? E as portas começando a se abrir, mas você precisa ter uma clareza, tá? Seus caminhos vão se abrir. Porque tem a carta Caminhos do Sol aqui, né, na sequência, e depois vem
a carta da borboleta sobre a flor, que fala de realização. Então tem algum projeto seu, alguma coisa que você quer investir, que você quer colocar foco na sua vida, que você quer experienciar, vivenciar. Seja qual for o seu projeto, você vai conseguir, tá? É que parece que você não vê uma luz no fim do túnel, não vê clareza, não vê a bênção chegando. E aí tem alguns impactos na saúde, né? Isso aqui é um reverberar desse passado. Tem demanda espiritual aqui. E aí você precisa se proteger com oração, conexão, né, com Deus, com Jesus, com o anjo da guarda, com seus guias, né? A forma como você acredita de proteção, com banhos de erva, com defumação na sua casa, né? A carta do urso, por gentileza. O urso. Moedas. Tá tocando muito na vida financeira. Mas tem muita potência, tem muito potencial aqui. É alguém que tem algum interesse. A janela de casa voltou aqui, falando de assuntos familiares, né? Pode ser que é alguém que tenha um interesse obscuro em relação à sua mão de obra, em relação àquilo que você pode oferecer financeiramente. E aqui mais uma vez, ó, volta a mesma configuração, mostrando que você não vai ficar preso nessa situação, tá? Que algo vai ganhar força aqui e que te beneficia. Clarifica para mim, por gentileza. Deixa eu embaralhar um pouco mais. Clarifica para mim, por gentileza, a carta da chave. A chave. Um amor passado perdido e caiu aqui. Alguma leitura saiu isso, né? Parece que é alguém do teu passado que você teve uma ligação afetiva. Pode ser um ex, uma ex, ou pode ser qualquer outra pessoa que você tenha tido alguma ligação afetiva, a carta do coração, que está te prendendo, ó, que não conseguiu te superar, o touro. Parece que você virou as costas, a sua vida andou, você seguiu e essa pessoa não conseguiu te superar. É como se a pessoa não soltasse a sua energia, por isso que tem uma coisa de demanda espiritual. Ó. Pode ser uma pessoa que você também já foi casado, teve algum compromisso sério aqui. Ó, e a espiritualidade mostrando mais uma vez aqui, o apoio, caminhos abertos, eu embaralhei, né? Assim, é como se eles quisessem falar assim para touro. Touro, você precisa ser menos inocente ao lidar com as pessoas. Ó, a carta da criança e do sino. Você precisa ser menos inocente ao lidar com as pessoas, que às vezes você, pela inocência, você se vincula à falta de um filtro, de um critério, de achar que todo mundo é bom, né? Você passa por sofrimentos desnecessários, entende? É como se a espiritualidade estivesse aqui informando que, de uma certa forma, a sua vida está bloqueada, está paralisada. Às vezes a sua mente está ruminante, você não está vendo com clareza a solução para uma questão, porque você se envolveu com energias, né, de pessoas tóxicas, né? Ou você está casado, está casada e está do lado de uma pessoa que é viciado em bebida, que é viciado em algum ilícito, né? E aí isso está atravancando a sua vida. Ou você tem ligação com alguma coisa nesse sentido. E aí vem a libertação, a chave fala de livramento, de libertação. Isso aqui pode estar falando também, o Touro, está me vindo essa consciência aqui, como tem uma coisa de magia e de demanda aqui, pode ser que alguém tenha pago para fazer magia, para atrapalhar o seu caminho. Eu não sinto que isso seja para a maioria, pode ser alguém específico e isso está batendo na saúde. E aí o pagar, gente, aqui quando eu falo, não é só valor, dinheiro, não, que pagou para um sacerdote, para um feiticeiro para fazer, não. Às vezes é um cigarro que dá para uma entidade, entendeu? Para atravancar a sua vida amorosa, tá? É uma amarração. Pode ter acontecido isso lá no passado, né? E aí você está encontrando portas fechadas, enfim. E a espiritualidade quer que você tenha ciência, mas está trazendo uma libertação.
inclusive bloqueando. Então, se essa pessoa está se afastando dos seus caminhos, você percebe que quando determinada pessoa está se afastando dos seus caminhos, você já percebeu que essa pessoa tem questões tóxicas aqui, comportamentos tóxicos, e essa pessoa está se afastando, a espiritualidade está afastando essa pessoa, né, fechando portas, muitos desencontros que parecem ao acaso, não é. É a tua espiritualidade te protegendo, tá? A carta da capela, por gentileza. Calça de um homem. Ó. Pode ser que essa questão da vida amorosa seja para a maioria feminina aqui, né? Ou homoafetiva, porque aparece a calça de um homem. Mas se você é um homem e se enquadra, sente, né, que está nessa energia, não se prenda aqui a questão, né, do gênero. Ó, me confirmando, a âncora. Aí, as taurinas aqui poderiam estar lidando com uma figura masculina que tinha algumas patologias no campo psicológico, né? Que tenha uma coisa com sadismo, com narcisismo, com depressão, né? Para cada caso vai ser um caso. Ou a pessoa te deixava assim, numa espécie de o comportamento tóxico dela te deixava numa espécie de pobreza, de miséria espiritual. Essa pessoa te ofertava migalhas aqui, né? Enfim, vamos lá. A carta do sino. O sino pela porta da rua. Pela porta da rua. É como se você fosse, como se, assim, essa pessoa te prejudicou tanto. Aí a carta da... aqui a carta da rainha de espadas, né, com a sequência 9 de ouros. Alguém vai tá encerrando aqui um ciclo com essa pessoa tóxica, até seja porque você ainda está com essa pessoa, alguma coisa acontece, uma reviravolta, um vendaval, aí acontece que encerra o ciclo com essa pessoa. Né? Eu não estou falando isso daqui para estimular ninguém a fazer, tomar uma decisão, mas eu estou falando que é uma coisa que acontece de forma natural por conta da própria espiritualidade, se é que já não aconteceu. Então, que fala de uma vitória por conta de uma justiça divina. Ou seja, essa rainha de espadas aqui tá ressoando muito para mim como se fosse uma mentora, né? Uma guardiã, e que está cortando dos seus caminhos essa pessoa por uma questão de justiça, de reequilíbrio da tua energia, para fazer com que os seus caminhos andem, né? Então é como se você fosse ficar sabendo de notícias um pouco complicadas em relação à saúde dessa pessoa. É como se essa pessoa começasse a ter perdas pelo fato da pessoa ter feito coisas para bloquear o seu caminho, ou intencionou, ou ficou com sentimentos negativos em relação a você. É como se você começasse a saber que essa pessoa está com problemas financeiros, com problemas de doença, com transtornos psicológicos, tá? E aí você vai começar a celebrar, não por ver a queda dessa pessoa, mas porque a sua vida vai andar. Você vai entender que existe um corte necessário. E depois que essa pessoa é cortada da sua vida, acaba uma tristeza que você estava carregando. Talvez alguns aí estivessem até se sentindo um pouco deprimidos. O seu emocional melhora bastante aqui, tá? Eu tô vendo alguns taurinos e taurinas ficando solteiros, mas se reconectando à sua independência aqui, o seu empoderamento, sabe? Vocês se sentindo mais fortes, mais capazes. Um 2 de paus, um 8, tá vendo? O 2 de paus com o 8 de espadas me remete muito assim, uma pausa sobre as interferências que estavam sendo feitas na sua vida, porque tem um 10 de paus aqui, que trazia um peso, um cansaço, né? Uma falta de um vigor. Aí é que eu já tinha visto. É isso mesmo, é como se fosse uma justiça divina acontecendo na vida de touro. Aí pode ser que aqui saiu muito forte essa questão, uma questão afetiva, né? Para a maioria isso daqui é romance. Mas isso daqui poderia ser uma amizade, né? Que você já teve
uma conexão afetiva, né? Para cada caso vai ser um caso, principalmente se você tiver sentindo que essa leitura fala com você, que você estava sobre essas circunstâncias de sentir a vida atravancada, sabe? E aí, por uma justiça divina, você vai ver. Se você não sabe quem é, você vai começar a ver a vida dessa pessoa ruir, né? Financeiramente, na saúde, tá? É como se você não recebesse boas notícias. Você vai, eu não vejo assim nem você batendo na porta da sua casa para falar, mas é você assim no seu meio social, sabendo de como tá essa pessoa, porque parece que essa pessoa já foi afastada ou está sendo afastada da sua vida, tá? E você vai começar a prosperar financeiramente aqui também, não só na saúde, certo? É isso, Touro. Vou ficando por aqui. Obrigada por mais essa oportunidade. Um beijo no coração e até a próxima.